Essa é a Guerra Fria. Você sabe o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, pois Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia política, econômica e militar do mundo. E o porquê desse nome, Guerra Fria? É chamada Guerra Fria porque não houve uma guerra bélica entre as duas superpotências. Foi apenas um conflito ideológico. E qual foi o motivo disso acontecer? E por que não teve de fato uma nova guerra? Uma nova guerra significaria o fim da humanidade, porque as duas superpotências tinham conhecimento em armamentos nucleares. Muitas coisas acontecem nesse período. Plano Marshall, Doutrina de Truman, OTAN, Muro de Berlim, Crise dos Mísseis, Capitalismo e Socialismo, Corrida Espacial, Corrida Armamentista, além da bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Plano Marshall. Com o final da Segunda Guerra Mundial, ficaram muitos países destruídos. Era preciso muito investimento para a reconstrução desses países. E foi em virtude disso que foi criado nos Estados Unidos, pelo secretário de Estado George Marshall, um plano econômico cujo principal objetivo era possibilitar a reconstrução desses países capitalistas. Claro que foi uma forma de fortalecer o capitalismo e a hegemonia dos Estados Unidos. Doutrina de Truman é uma expressão que determina um conjunto de medidas políticas e econômicas assumidas depois de março de 1947. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar que se formou no ano de 1949. Ela foi constituída no contexto histórico da Guerra Fria, como forma de fazer frente à Organização Militar Socialista Pacto da Varsóvia, liderada pela ex-União Soviética e integrada por países do leste europeu. Pacto da Varsóvia ou Tratado da Varsóvia. O Pacto da Varsóvia foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas e pela União Soviética, países que também ficaram conhecidos como Bloco do Leste. Esse pacto foi firmado na capital da Polônia, Varsóvia, e por isso esse nome. Muro de Berlim. Foi uma barreira física construída pela República Democrática Alemã durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, separando-a da Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. Este muro, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos ou duas partes, República Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. A corrida armamentista é um processo em que um país tenta ou se defender do outro ou então ser mais forte que o outro. No caso da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram não só em armas quanto em tecnologias diversificadas, como os foguetes, o que nos leva direto para a corrida espacial. Corrida espacial foi uma disputa ocorrida na segunda metade do século XX entre a União Soviética e os Estados Unidos, pela supremacia da exploração e tecnologia espacial. A tal rivalidade focou-se em atingir a exploração do espaço, que era vista como necessária para a segurança nacional e símbolo de superioridade tecnológica e ideológica de cada país. A queda do muro. O Muro de Berlim começou a ser derrubado na noite de 9 de novembro de 1989, depois de 28 anos de existência. Antes da sua queda, houve grandes manifestações, em que, entre outras coisas, se pedia a liberdade de viajar. Bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essas duas superpotências apresentavam ideologias diferentes. Estados Unidos era capitalista e a União Soviética socialista. Com isso, Estados Unidos e União Soviética passaram a exercer forte influência sobre a política global, estabelecendo, portanto, uma nova ordem geopolítica mundial bipolar. Capitalismo. Como já sabemos, Estados Unidos era e ainda é um sistema capitalista. Porém, o que seria o tal capitalismo? É um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são as propriedades privadas e com fins lucros. Socialismo. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no fim do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Crise dos mísseis. Segundo relato, no dia 14 de outubro de 1962, um avião de espionagem norte-americano sobrevoou o território cubano, em busca de informações sobre o local. Nessa missão, coletou uma série de imagens que parecia ser uma nova base militar em construção. Após um estudo detalhado das imagens, as autoridades estadunidenses descobriram que os soviéticos estavam instalando diversos mísseis em Cuba. Pela primeira vez, os Estados Unidos se sentiram ameaçados. E quais foram as consequências disso tudo? A formação de alianças militares, aumento da produção de armamentos no mundo, aumento de conflitos políticos e diplomáticos envolvendo Estados Unidos e União Soviética, extinção das relações
econômicas, culturais e até esportivas entre os dois países, entre outros vários fatos. Claro que para tudo isso acontecer tem muita gente envolvida. George Marshall foi um general dos Estados Unidos, combatente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, célebre por ser autor do Plano Marshall, de ajuda à reconstrução da Europa devastada após a Guerra de 1939 e 1945. Harry Truman foi o 33º presidente dos Estados Unidos. Gunther Schabowski foi um membro e porta-voz da Comissão Política do Partido Socialista Unificado da Alemanha, Partido Comunista único durante a maior parte da existência da autodenominada República Democrática Alemã.